Este aqui é o Fala MongoDB, nossa série de conteúdo sobre MongoDB aqui no Brasil, feito por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução para MongoDB aqui no Brasil, e estou com a minha querida amiga... Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções analíticas da MongoDB Atlas. Me conta um pouquinho sobre como a gente faz para visualizar os dados dentro de MongoDB Atlas. Ótima pergunta, Júlia. A gente tem uma possibilidade de trabalhar no Atlas, galera, que é o MongoDB Charts. E como esse nome já sugere, é o nosso visualizador de dados embarcado no cluster. Para você que está acompanhando os nossos outros episódios, eu já comentei sobre a abordagem que a MongoDB tem em alguns aspectos, que é justamente trazer as funcionalidades para o local onde os dados residem, ao contrário de abordagens do mercado que fazem com que a gente tenha que levar o dado para outro lugar. Então, no tema da visualização de dados, tradicionalmente, a gente tem a base com a origem das informações, a origem desses dados, faz aquele processinho de extração e transformação e carga disso em outro lugar e visualiza. Esse é o mundo do passado. Com o Charts, nós temos a simplificação dessa arquitetura e a MongoDB justamente pegou o visualizador de dados e trouxe para o local onde o dado reside, que é o nosso cluster de MongoDB que a gente encontra no Atlas. Ou seja, nós conseguimos criar gráficos para as análises que a gente já está acostumado a fazer nas ferramentas mais populares que estão aí no mercado, que eu sei que a galera está utilizando, diretamente no Atlas. Então, o dado fica disponível, inclusive em tempo real, para esta visualização. E para quem tiver interesse, para quem quiser, pode inclusive embarcar estes gráficos nos seus aplicativos, nas suas aplicações, e o usuário final nem vai perceber que está vendo um componente que é fora da aplicação que foi criada, né? Que é algo além. Ou seja, MongoDB Charts é o visualizador de dados que nós temos no MongoDB Atlas, que já está integrado com o seu cluster de MongoDB. Mas e se a empresa que eu trabalho já fez um investimento em uma dessas plataformas, essas ferramentas de visualização de dados, seja Power BI, Tableau, Sigma ou alguma outra ferramenta, ou então eu prefiro visualizar nessas ferramentas? Eu tenho como fazer isso? Tem sim, e não tem problema. É muito comum a gente encontrar cenários onde um grande investimento e um grande esforço de desenvolvimento já aconteceu em uma ferramenta de mercado, como o Power BI, como o MicroStrategy, como o Tableau, como o ClickView. Ponto de atenção, essas ferramentas são ferramentas que trabalham tradicionalmente com SQL. Ou seja, nós temos que ter uma maneira de conectar uma ferramenta que fala SQL com o MongoDB. E aí, nós vamos ter o BI Connector, que nós vamos encontrar nas configurações do nosso cluster, e é justamente a ferramenta na plataforma que faz a tradução de um SQL gerado dinamicamente pelo seu visualizador de dados favorito, e é processado pelo MongoDB e retorna de maneira transparente aqueles resultados para os seus gráficos. Então, o investimento dessa maneira fica preservado, porque você não tem nenhuma alteração no código que você fez lá no seu visualizador. Você trabalha com a configuração do BI Connector para atingir esse objetivo. E como a gente faz para que a carga desses relatórios não atrapalhe as aplicações? Ótimo ponto também. Aqui, gente, vamos falar de arquitetura de solução moderna. Já falei algumas vezes com vocês sobre o fato de MongoDB trabalhar clusterizado no Atlas. Ou seja, nós temos o nosso cluster de MongoDB operando dentro das melhores práticas, com um nó primário, 2 nós secundários, na sua configuração mínima. Essa configuração, gente, pode ser expandida e deve ser expandida para casos de uso analíticos. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos adicionar um conceito novo que existe no Atlas, que é um nó analítico. Este nó faz parte do mecanismo de replicação da base de dados, recebe as informações em tempo real daquilo que está acontecendo na aplicação, e este nó analítico fica então responsável por responder às consultas que estão sendo feitas pelos visualizadores de dados, seja o próprio Charts na plataforma ou os visualizadores que nós vamos conectar com o BI Connector. E com isso, a gente atinge o estado da arte de um data mesh, que é entregar capacidade transacional, com o nó primário e os 2 secundários, e também capacidades
analíticas para toda essa gama de visualização e reportes que estão acontecendo. Ou seja, adicionar um nó analítico no seu cluster de MongoDB Atlas significa que você está implementando o Data Mesh ideal, com um plano transacional e plano analítico. Estado da arte da sua arquitetura de solução. Eu não sei vocês, mas eu fico cada vez mais chocada com toda a quantidade de coisas que tem dentro do MongoDB Atlas. Então, Lourenço, pra gente encerrar, você poderia fazer um pequeno resumo de todas as soluções que a gente tem para a questão mais analítica dentro de MongoDB Atlas? Com certeza. Então, pessoal, primeiro, visualização de dados. Não construiu seu relatório ainda? Considere fazer com Atlas Charts e ler os seus dados em tempo real daquilo que está rolando na sua aplicação. Se você já fez um investimento em algum visualizador de dados, utiliza o BI Connector. O BI Connector vai fazer a tradução do seu SQL tradicional para MQL, MongoDB Query Language, e vai te entregar informação de maneira transparente. E para a arquitetura moderna, segregue o transacional do analítico com o nó analítico adicionado ao seu cluster, e com isso você tem a implementação de um data mesh ideal, transacional e analítico, com dados em tempo real. Bom, pessoal, muito obrigada por assistirem mais um episódio do nosso podcast. Obrigada, Lourenço, de novo por trazer tanta explicação maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar, como sempre, um QR Code aqui na tela para vocês acompanharem outros conteúdos de MongoDB e espero ver vocês na próxima. Conta para mim aqui nos comentários se você já está usando Charts, está usando o BI Connector ou está usando o nó analítico. Até o próximo episódio. Até!